Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a Pro está tudo bem, né? E nós vamos hoje a nossa aula de História. Nós estamos estudando sobre o comércio, né? Um assunto muito interessante, que com certeza vocês gostam muito, né? Comércio, a gente lembra logo em sair, gastar, consumir, né? Quem não gosta de comer fora, comer no McDonald's, comer no Burger King, quem não gosta de ir numa loja comprar uma roupa nova, um tênis novo, um brinquedo, um videogame, já está lançou o Play 5, nossa, meu filho já tá de olho, já tá, falando pro pai, preparando o terreno pro Play 5. Só Deus na causa, né? Pena, muita pena que lá no passado, né? Quando os homens criaram a moeda, criaram o dinheiro, por que eles não descobriram, né? Uma semente para plantar uma árvore de dinheiro. Seria um sonho, né? A gente ia ter tudo assim, era só arar a terra, tratar a terra e ter lá cada uma árvore. Quem pudesse ter mais, né? Bom, mas vamos voltar à realidade, isso não existe, é só para descontrair, tá bom, meus amores? Então, nós vamos iniciar aqui na página 20, capítulo 2. Quem inventou o comércio? Quem inventou o comércio? Vamos lá? Urbano e Elias acharam muito interessante como a tecnologia transformou as formas de fazer comércio. Mas agora eles querem saber como era o comércio antigamente. Lá no tempo do bisavô, da avó. Vamos já no tempo da avó, né? Do bisa, do tataravô, né? Do vô da sua mãe, né? Do bisavô da mãe, né? Aquele tempo antigo. Vamos lá. Mas quando foi que surgiu o comércio? Eu também quero saber. Há muito tempo, para atender às necessidades das pessoas. Lúcia foi até a estante buscar um livro que tratava do assunto para melhor explicá-lo a Urbano e a Elias. Juntos, eles viram que não existe uma data que indique exatamente quando as atividades comerciais tiveram início. Mas os historiadores acreditam que o comércio tenha surgido logo após os grupos humanos terem se tornado sedentários e passado a praticar a agricultura e a domesticação de animais, né? Quando nós aprendemos sobre o sedentarismo, né? No primeiro bimestre, né? Então, primeiro as pessoas tiveram um modo de vida nômade, né? Que eles viviam transitando de um lugar para o outro, né? Eles não tinham um endereço fixo. Aí foi passando o tempo, eles começaram a sentir a necessidade, a passar a necessidade, né? A necessidade de alimentação. Então, o que aconteceu? Eles começaram a fixar-se em vários lugares. E lá, eles começavam a usar o que a natureza tinha, a produzir o que a natureza oferecia, né? E a ter o seu sustento. Então, eles começaram a plantar alimentos, né? Eles começaram a fazer utensílios, né? Por exemplo, o vaso de barro, o jarro de barro, né? Então, começaram a praticar utensílios que eles precisavam para usar, fazer as panelas de barro, né? E passou um tempo, eles começaram também a domesticar animais,
né, ao pastoreio, começaram a fazer o pastoreio, a cuidar de ovelhas, fazer o pastoreio, a domesticar animais, né? Então, a partir daí, né, o que aconteceu? Tinha por exemplo, um determinado grupo de pessoas que viviam no lugar A, outros viviam no lugar B, o outro vivia no lugar C. E aqui, o A plantava arroz. O A plantava arroz, mandioca e batata. Só que o C, ele plantava inhame, né? Ele plantava alface, né? E o feijão. Aí o que acontecia? O A trocava o arroz pelo feijão, a batata pelo alface, o inhame pelo, né? E eles iam fazendo as trocas. Os grupos iam fazendo as trocas, correto? Então, a partir daí, eles utilizavam essas trocas como forma de adquirir recursos mais facilmente, né? Então, era assim que eles... Tinha dinheiro? Não. Era feita a troca. Ó, nós vimos o escambo, né? Trocas. Era feito com trocas, não era com dinheiro. O valor, né, da moeda. Ó, no volume anterior de História, você estudou sedentarismo e agricultura. Converse com os colegas e o professor e escrevam aquilo que lembram ter estudado anteriormente. Aqui diz que os grupos humanos se sedentarizaram por volta de 12 mil anos atrás. Mas o que isso tem a ver com o comércio? O amigo perguntou. Calma, já veremos isso na próxima página. Então aí, crianças, vocês estão observando que o exercício 1 é para vocês responderem no caderno. Então, vocês vão colocar lá no caderno, procura colocar o título do que nós estamos estudando. Geografia, vai lá na parte de geografia, capítulo 2, quem inventou o comércio? Aí vamos lá, exercício 1, e você vai explicar com suas próprias palavras o que você lembra, a partir do que a Pro também está conversando, já com vocês, o que vocês lembram, né? Ó, converse com os colegas e o professor, escreva aquilo que lembram ter estudado anteriormente. Aí vocês vão escrever isso no caderno. Aí vamos para o 2. Você saberia dizer qual é a relação do comércio com a agricultura e a domesticação de animais? Você saberia dizer o que tem a ver, né? Que relação tem a agricultura e a domesticação de animais? Aí vocês, pelo que nós já aprendemos, o que vocês pensam? O que tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tá? E vão responder com as próprias palavras, tá? Mas por que surgiu o comércio? Por que surgiu o comércio? Olha, ele surgiu para suprir as necessidades das pessoas. O comércio surgiu para suprir as necessidades das pessoas. Vamos para a página 21. As comunidades fixas e o comércio. Página 21. As comunidades fixas e o comércio. No livro, havia informação de que os grupos humanos do passado, por meio da observação da natureza, aprenderam a cultivar plantas e a domesticar animais para obter alimentos. Então, não tinha escola, não tinha quem ensinasse. Eles foram aprendendo a partir da observação da natureza, do meio onde eles viviam, ok? O cultivo de plantas originou a agricultura e a domesticação de animais deu origem ao pastoreio. Com isso, eles podiam permanecer por mais tempo em certos lugares. Ao longo do tempo, a agricultura e o pastoreio permitiram aos grupos humanos produzir uma grande quantidade de alimentos e matérias-primas, que abastecia a comunidade e ainda sobrava para ser estocada. Desculpa, um espirro.
Antes de existir a geladeira, as pessoas armazenavam os alimentos que sobravam dentro de potes de barro, né? Enterrados em buracos no chão, ou os envolviam em gordura animal e sal. Olha só, naquele tempo não tinha eletricidade, não tinha, as fábricas ainda não tinham surgido, não tinha geladeira. Olha só a dificuldade, né, que o povo tinha. Como que eles iam, fez a comida e sobrou para comer à noite, né, na janta. Não, se eu deixar no tempo ela vai azedar. O que que eles faziam para conservar? Olha só, eles envolviam, né, os alimentos, colocavam dentro de potes de barro, porque o barro, ele fica gelado, né, ele conserva, e enterravam no buraco no chão. Ou envolvia esse alimento na gordura animal e sal. Assim, esses alimentos poderiam durar um pouco mais de tempo. Os principais alimentos estocados geralmente eram grãos e sementes. Olha aqui no glossário, o que significa estocar? Guardar grandes quantidades de produtos ou mercadorias em um lugar específico para armazenamento. Então, guardar grandes quantidades de produtos ou mercadorias em lugar específicos para armazenamento. 3. Você e sua família costumam armazenar alimentos ou outros produtos em casa? Por qual motivo? Com o passar do tempo, as comunidades fixas passaram a estocar maiores quantidades de alimento. Com isso, essa produção excedente, ou seja, que sobrava para ser armazenada, foi utilizada como artigo de troca, né? Ó, o que é o conceito de excedente? Excedente, aquilo que é produzido além da quantidade necessária para atender a uma demanda prévia. E como ele é formado? Essa formação se dá a partir do aumento da produção devido à expansão das áreas cultivadas, né? Aos avanços tecnológicos e às alterações climáticas. Então, excedente, eu vou precisar, então eu já faço antes, eu aumento a minha produção e faço antes. Deixa a Pro contar uma coisa aqui. Antes da Pro, teve uma época que a Pro parou de dar aula, né? Teve alguns problemas e a Pro parou de dar aula. Aí eu precisava trabalhar, né? Só que eu tinha meu filho Lucas pequenininho e ficava complicado, porque eu não tinha ninguém que olhasse ele para mim, né? Não tinha alguém para olhar ele para mim, para eu trabalhar. Aí o que eu comecei a fazer? Eu fui num desses comércios que vende artigos para festas, essas coisas, e era ali no Santa Clara, o Beliscão. E foi lá que eu fiz o meu primeiro curso de trufa. Eu comecei a trabalhar com chocolate. E aí eu comecei a fazer trufa e vender. Só que eu não tinha um comércio, eu não tinha lugar. Então eu vendia na rua, né? O famoso ambulante, o serviço informal, né? Então eu vendia na rua, eu fazia minhas trufas e saía aqui na Sapopemba no comércio, eu vendia. Aí foi passando o tempo, aí eu comecei a fazer outro produto, comecei a fazer o pão de mel, depois o cone trufado na casquinha de sorvete, né? Comecei a colocar em comércios, eu deixava nos comércios para vender, né? Só que assim, eu tinha que fazer, muitas vezes, eu tinha que fazer sobra desse material, tinha que ter quantidades, vamos lá, quantidade grande de material. Então, se eu vendesse, em média, 30 trufas no dia, a trufa tinha uma validade X, então eu fazia, eu já vou fazer para eu vender durante 3, 4 dias. Então eu fazia um excedente, eu fazia a mais, eu aumentava a minha produção, tá? Então isso é o excedente, você vai fazer mais para você ter para mais dias trabalhar, para uma reserva, né? Entendeu? Agora, quanto aqui a pergunta 3, você e sua família costumam armazenar alimento ou outros produtos em casas, né? Conversa com a mamãe, com o papai, né? Normalmente a gente tem os hábitos, cada família tem um hábito, né? Então vocês vão escrever com as palavras de vocês. Aí no 4, que nome se dá ao comércio estabelecido por meio da troca de produtos?
Lembra? Qual que era aquele comércio que ele não tinha dinheiro, né? Dinheiro em espécie. Era feita a troca de produtos. Então, nós vamos ver isso daí. É um nome simples e vocês vão saber com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. Aí, vamos para a página 22. No início, o excedente era trocado por outros tipos de alimentos. Depois de certo tempo, outros produtos também começaram a ser comercializados. Entre eles estavam produtos extraídos da natureza, como riquezas minerais, produtos de origem animal e objetos produzidos artesanalmente. Tudo começou com as trocas de mercadorias. Sim, depois pôde-se trocar outros produtos. E hoje, trocamos produtos por dinheiro, né? E hoje, trocamos produtos por dinheiro? O que vocês acham dessa pergunta, né? Agora, integrando com história. Bom, na verdade aqui, hoje trocamos produtos por dinheiro, né? Ok, não é uma pergunta, tá? Só corrigindo aqui. Integrando com geografia. A produção e o comércio no meu município. As primeiras relações de comércio foram estabelecidas por meio do escambo de produtos vindo do campo, resultantes da agricultura e da criação de animais. Ainda hoje, as produções do campo são muito importantes para a vida na cidade. 1. Quais produtos vindos do campo estão presentes na sua cidade? Resposta pessoal. 2. Na cidade onde você vive, o comércio dos produtos vindo do campo é realizado por meio do escambo ou com o uso de dinheiro? 3. Pensando na relação campo e cidade, é possível dizer que esses dois espaços realizam trocas de produtos? De que maneira? Tem troca de produtos entre esses dois espaços, né? O campo e a cidade? De que maneira é feita essas trocas de produtos, né? Como que fazem eles são interligados, tem uma interdependência, nós já vimos, né, na interdependência campo e cidade, tá? Aí vocês vão responder com as palavras de você. Olha aqui, na Roma Antiga, as zonas rurais sustentavam as cidades com seus produtos. Na Roma Antiga, as zonas rurais sustentavam as cidades com seus produtos. Assim como as cidades desenvolviam tecnologia bélica e mantinham as fronteiras protegidas por seus exércitos, mantendo a segurança do campo. Então tinha essa troca, tá vendo? Né? E hoje, né? Pensando nessa relação campo e cidade, é possível dizer que esses dois espaços realizam trocas de produtos e de que maneira? Vamos para a página 23. Tipos de comércio. Na casa de Ita, ele e a mãe também estavam conversando sobre comércio e sua história. Quando Caraipapa chegou em casa, Ita foi logo contar o que descobriu. Hoje descobri algumas coisas sobre a origem do comércio. Que interessante, me conte o que você descobriu. Ita falou a respeito de como os primeiros grupos humanos trocavam seus produtos por meio do escambo e como desde então o desenvolvimento do comércio criou uma diversidade de formas de comercializar produtos e serviços. Caraipapa perguntou a Ita qual era a diferença entre o escambo e as trocas comerciais que ocorrem nos dias de hoje. Ita pensou um pouco antes de responder, né? Então, você saberia responder a pergunta de Caraipapa? O que você diria? O que você falaria? Olha só, Caraipapa perguntou a Ita qual era a diferença entre o escambo e as trocas comerciais que ocorrem nos dias de hoje.
Ita pensou um pouco antes de responder, né? Agora vocês vão estar respondendo. Hoje em dia, ainda continua escambo? Como que é feito, né? Como que é feita essas trocas? Como que eu chego num comércio e pego determinado produto, né? É simplesmente eu chego e pego, né? O que que acontece? O que eu tenho que fazer para trazer aquele determinado produto para minha casa, ok? Caraipapa quis mostrar aí alguns tipos de comércio presentes nas cidades hoje em dia. Para isso, ele decidiu, junto com o filho, abrir um jornal e procurar imagens de alguns desses exemplos. Veja o que ele encontrou. Olha aqui, nesse jornal aqui, Ita apresentado por Caraipapa, né? A Ita, estão presentes diversas imagens de tipos de comércio, né? Então vamos ver qual que é o primeiro. Ó, comércio ambulante. Normal nós vermos, né? É comércio varejista, olha, lojas. Parece ser um shopping, né? Aí na página 24, comércio independente. Comércio online ou e-commerce. O pai de Ita também explicou que quando o comércio acontece entre países ou empresas de países diferentes, essa prática é chamada de comércio exterior. Você ou sua família consomem produtos que vieram de outro país? Se sim, cite alguns deles, tá? Então, se foi, vocês vão citar alguns deles. Olha agora aqui no 3. Você e seus colegas pesquisarão um exemplo de cada tipo de comércio: varejista, ambulante, independente, e-commerce, que está presente no lugar onde moram. Depois preparem um cartaz explicativo com imagens e pequenos textos sobre o funcionamento destes comércios. Para finalizar a atividade, organizem uma apresentação aos outros colegas da sala. Então, aqui, ó, vocês também poderão pesquisar ainda umas modalidades não abordadas, né? Que caracterizam o comércio informal. Aquele que não tem vínculo empregatício, que não tem uma carteira assinada, tá? Ó, eu vou passar essa pesquisa para vocês, vou dar uma data, tá? Para vocês fazerem, e depois que fizerem, vocês vão mandar para Pro, né? A foto. Aí aqui fala um cartaz, né? Vocês podem fazer, se tiver uma cartolina, pode fazer numa cartolina. Se não, para não ficar muito pequenininho, dá para colar imagens, ou se vocês forem desenhar, não ficar tão pequenininho, cola 2 folhas de sulfite, né? Ela vai ficar um pouco maior. Aí vocês vão mandar para Pro, e quando vocês mandarem para Pro, depois a gente vai fazer troca. Como a gente vai fazer essas trocas? Pelo Google Meet, a imagem a gente não consegue ver direito. Então, o que a gente vai fazer antes? Vai fazer as trocas via WhatsApp, né? Passar de todos para todos, né? No WhatsApp de vocês, aí vocês vão estar olhando, vão estar vendo, para na hora que nós formos discutir esse assunto na correção no Google Meet, a gente poder falar sobre eles, tá bom? Olha aqui a mãe sua mãe e eu, o pai dele falando, sua mãe e eu gostamos de fazer compras na feira livre, porque ali tudo é bem fresquinho. Além disso, essa prática incentiva os pequenos produtores. Também gosto muito da feira, né? Realmente, a verdura, os legumes, a fruta tá mais fresquinha. 4. Você acha importante valorizar o trabalho dos pequenos comerciantes e produtores locais? Por quê? Converse com os colegas e o professor sobre o assunto. Depois anote suas conclusões nas linhas abaixo. Por que é importante? Você acha importante ou não acha, né? Valorizar o trabalho dos pequenos comerciantes e produtores locais, né? Como sugerido, né? A Elina fala de Caraipapa, o consumo dos produtos dos pequenos produtores locais auxilia no desenvolvimento local.
Muitos bairros ainda hoje são formados por pequenos comércios tradicionais e por produtores de alimentos e objetos artesanais, né? Então, assim, não é cômodo quando no nosso bairro, né, tem os comércios do que a gente precisa no dia a dia, né? É cômodo, né? Então, respondam aí o que vocês entenderam sobre isso. A resposta é pessoal. Aí vamos para o 25. Você faz a história. Você faz a história. A barraquinha de frutas que Ita e sua mãe visitaram no início da unidade é bem antiga na região. Todos os moradores do lugar conhecem o vendedor, que está ali há cerca de 20 anos. Ele já é quase parte da história do lugar. Comércios que são parte da história do lugar em que se estabeleceram são comuns em muitas cidades brasileiras. E na sua cidade, há algum lugar desses? Converse com um familiar mais velho e pergunte a ele quais eram os tipos de comércio que ele frequentava quando criança. Procure saber se o lugar ainda existe e qual é a relação dos moradores dali com esse estabelecimento. Depois, escreva um pequeno relato em seu caderno e na data marcada pelo professor, compartilhe com os alunos, com os colegas um pouquinho dessa história. Para essa pesquisa, vocês vão ter que identificar, tá? Quem deu o depoimento, foi meu avô, foi meu tio, identificar, né? Pega o nome, né? Meu avô, João, minha tia, Maria, tá? Identificar quantos anos ele tinha no momento da lembrança. Tá, eu falei com meu avô João. Olha, como que era, avô? Tá, então o comércio era assim, assim, assim. Quantos anos que ele tinha, né? Então tem que ter, no depoimento, tem que identificar quem deu o depoimento, quem deu a sua entrevista, no caso, quantos anos a pessoa tinha no momento da lembrança, o que era o espaço que ele frequentava, onde estava localizado, se hoje ainda continua a ser o mesmo ou se transformou, etc. Tá? Essa pesquisa aqui também eu vou dar uma data aí para vocês responderem. Aliás, essa pesquisa eu vou passar no grupo e vou passar no Acadesc, mas já sabendo que é para a próxima aula de geografia. Isso é fácil, tá? Eu vou pôr aqui, próxima aula. Depois a Pro tem que ver no calendário, que eu tô sem calendário aqui. Então, continuando. Diferentes tipos de moeda. Parapotira chegou para participar da conversa e contou um fato curioso que envolvia Ita. Hoje, Ita queria utilizar as figurinhas para pagar o vendedor de frutas. Mas que moeda estranha! Uai, figurinhas para pagar? Né? Por que ele não pode usar as figurinhas? Se a gente usa papel para comprar as coisas. A cédula é papel. A figurinha é papel. E por que não pode? Qual que é a diferença entre eles, né? Ita já havia compreendido que o dinheiro era um meio de pagamento utilizado na compra e venda de produtos ou para pagar diversos tipos de serviços. Mas o que ele não sabia é que já houve diferentes produtos e objetos utilizados como dinheiro. 1. Você saberia dizer quais outros produtos já foram utilizados como dinheiro? O pai de Ita andou pela casa e trouxe de volta consigo alguns exemplos de produtos que foram utilizados como dinheiro ao longo da história, tá? Então, depois aproveitar fazendo uma leitura à parte para vocês. 26. Caraipapa mostrou os produtos a Ita e explicou que para ser considerado moeda ou dinheiro, o produto ou objeto deveria ter um alto valor, fosse pela sua importância cultural, raridade ou utilidade cotidiana. Olha aqui o desenho sal, ali parece que é conchinhas, né?
o gado, né? Assim, na história do comércio, vários produtos foram usados como moeda e o sal foi o primeiro deles. Esse produto era importante pois poderia ser utilizado na alimentação para conservar alimentos e cicatrizar feridas. Criança, já pensou cicatrizar feridas? Lá no passado não tinha mertiolate, né? Já pensou? Caiu, ralou o joelho, sangrou, tá aquela ferida, não tem os antissépticos, não tinha os antissépticos que nós temos hoje. Já pensou a mãe segurar o filho e tacar sal? Terrível, né? Devia arder muito. Além do sal, produtos como conchas, bois, mudas de pau Brasil e sementes de cacau foram escolhidos como símbolos para representar o valor das coisas. Mas como as pessoas faziam? Carregavam o gado para lá e para cá? Não era mesmo muito prático, por isso outras alternativas foram sendo testadas. O uso de metais preciosos como ouro e a prata em utensílios e ferramentas criou condições para que eles também fossem utilizados na fabricação de moedas. Essas moedas geralmente tinham pesos e valores determinados que facilitavam a sua troca e o seu uso nos negócios. Então, antigamente, olha aqui, chamava-se moeda mercadoria. Moeda mercadoria era a moeda cujo valor da mercadoria vinha do que ela era feita, né? Por exemplo, já falou aqui do sal, né? Que foi um dos primeiros, né? O sal antigamente, ele era muito aceito como moeda, então se pagava com o sal, pois além dele ser raro, ele era utilizado para conservar alimentos, a pôr nas cicatrizes, né, nas feridas, né? Olha aqui, também uma coisa que foi muito utilizada e é utilizado como moeda, metais, ouro, prata e cobre, pois ele tem um valor próprio e ele pode ser facilmente comercializado. Então, antigamente, nessa moeda mercadoria, olha os exemplos, que eram, exemplos de mercadorias que foram usadas como meio de troca, inclui o ouro, que já falamos, prata, bronze, sal, pimenta preta, pedras grandes, tais como as pedras rai. Então, muitos objetos, muitas coisas que tem o seu valor, né? Ela já tem o valor e ele era usado como troca, né? Facilitava na troca e nos seus negócios. 2. O dinheiro utilizado atualmente possui peso e valor determinados? Explique. Uau! E aí? O dinheiro utilizado atualmente possui peso e valor determinado? O que vocês acham? Né? Tem a nota de 2, né? Nota de 2, nota de 5, nota de 10, nota de 20, nota de 50, nota de 100. E aí? Elas têm um peso e um valor determinado? E as moedas, né? Aí vocês vão estar respondendo. Ao longo da história, as moedas tiveram diferentes formatos. Ita foi pesquisar alguns deles e encontrou as seguintes imagens. Olha as antigas moedas chinesas, que engraçada. E as antigas moedas de cobre da Tailândia, um país da Ásia? Né? Muito interessante. Vamos aqui a uma informação complementar. As moedas no Brasil. A fabricação de moedas e cédulas brasileiras é responsabilidade da Casa da Moeda desde 1964, quando a entidade foi criada pelos portugueses que administravam a colônia à distância. O processo é sigiloso por questão de segurança nacional, né? No caso, para que você não faça seu próprio dinheiro em casa, né? O dinheiro, ele pode ser só feito ali na Casa da Moeda, né? Imitação de dinheiro não pode, é crime, né? Então, o dinheiro vem lá da Casa da Moeda. Então, ninguém sabe exatamente como funciona. Mas algumas etapas são conhecidas. Em relação
a moeda de R$ 1, por exemplo, tanto o aço inoxidável dos núcleos quanto o aço de carbono dos anéis são produzidos por diferentes fornecedores. Olha só, para produzir a moeda, ela tem aço inoxidável e aço de carbono. Ó, quando os núcleos dos anéis chegam à casa de moeda, eles são unidos e passam pelo processo de cunhagem. Depois, equipamentos alemães unem e travam as duas partes das peças e as estampas em ambas as faces da moeda, né? Que ela é prata e ouro, cor prata e ouro. Então, produzidos separados. Depois, quando chega na casa da moeda, eles são juntos. Eles são, como que fala aqui? Eles são travados, as duas partes se unem, né? Tudo isso acontece em frações de segundo. A prensa produz 650 moedas por minuto. No final, as moedas são contadas, embaladas e passam por um rigoroso controle de peso feito por funcionários. Robôs, então, colocam os sacos em caixas, que são organizadas em paletas e enviadas ao cofre, onde esperam até finalmente serem retiradas pelo Banco Central e colocadas em moeda de circulação. Olha que interessante, né? Muito interessante, tá? Vamos para a página 27. 3. As moedas das imagens da página anterior têm semelhanças ou diferenças com as moedas atuais? De qual delas você mais gostou? Por quê? Né? Então, tem semelhança? O que vocês acham? Continuando aqui na página 27. O comércio move as pessoas. Ita passou o dia pensando em suas figurinhas e no que havia aprendido sobre o comércio. Então lembrou-se de que Marina também confeccionava figurinhas do mesmo álbum que ele. Com a autorização de Parapotira, Ita foi acompanhado de seu pai até a casa de Marina. Olha, muito importante, né? Criança não é para andar sozinho na rua, sempre acompanhado de um adulto. Para entreter Ita ao longo do caminho, Caraipapa associou a ida à casa de Marina às viagens que as pessoas faziam no passado para trocar mercadorias. Ita logo se interessou pela história e pediu ao pai que contasse mais. Caraipapa explicou que o escambo, com o passar do tempo, passou a ser realizado entre comunidades que habitavam regiões diferentes. Esse movimento permitiu o contato com culturas e produtos variados. Olha aqui a imagem, afresco romano pintado entre os séculos 2 e 3, representando um barco comercial sendo carregado com grãos. E a outra imagem, navio comercial aportado no rio James, localizado no atual estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ilustração datada no século XVIII. Quanto mais as comunidades se tornavam complexas, novos produtos eram necessários para a vida das pessoas. Objetos, ferramentas, alimentos e matérias-primas variadas são exemplos de produtos trocados entre comunidades de regiões diferentes. No início, os grupos humanos se deslocavam-se a pé ou com auxílio de animais para transportar os produtos a serem comercializados em outras regiões. Se fala lá, né, os animais, tadinho dos burrinhos, né? Os burrinhos, eles até hoje é utilizado, né, para carregar muito peso. Tem outros animais também, mas o burrinho carrega peso pra caramba, tadinho. No início, os grupos humanos deslocavam-se a pé ou com o auxílio de animais para transportar os produtos a serem comercializados em outras regiões. O surgimento de novas tecnologias permitiu o desenvolvimento de novos meios de transportes, como carroças e barcos, que facilitavam e tornavam mais rápidas essas viagens. 4. Atualmente, de quais maneiras produtos são transportados de um lugar para o outro?
E hoje, como que esses produtos são transportados? Por que vias, né? Vocês vão estar respondendo aí. Aí nós vamos para a página 28, muita leitura, e depois a página 29 aí acaba. Para melhorar o trânsito entre os locais de comércio, as pessoas passaram a construir estradas melhores, mais portos e a desenvolver mapas que descreviam rotas seguras entre os lugares. Olha esse mapa, aqui o da Pro é preto e branco, eu não consigo definir nada da imagem. O de vocês é bem coloridinho, ó. Mapa encontrado no Atlas Catalão, produzido em 1375. Ele apresenta reinos e rotas comerciais. Quanto mais o comércio movimentava as relações entre os países, maiores eram os esforços para alcançar lugares distantes em busca de novos produtos para serem comercializados. Para isso, foram feitos grandes investimentos e estudos a fim de aperfeiçoar os meios de transporte, sobretudo os usados nas navegações. Olha aí, foi assim que no século XV, os europeus atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram às Américas. Olha a pergunta dele. Então, foi por causa do comércio que os portugueses chegaram ao Brasil? Sim, mas essa história é para outra hora. Olha só. Aí, para terminar, nós vamos outras leituras. Os caixeiros viajantes. Em meio à conversa com Ita, Caraipapa lembrou-se da letra de uma música que tinha tudo a ver com o assunto sobre o qual conversavam. A letra era assim: caixeiro, viajante, um herói sem medalhas, valente percursor, cruzou linhas e picadas pelo sudeste Brasil, mapeando o interior, com malas de garupa e bruacas de carga. No lombo dos mulões, o caixeiro viajante, fosse frio, fosse calor, cortava rios sertões. Vendia para os colonos armarinhos em geral, armas e munição. Cruzando a mataria, buscando a freguesia, ganhava assim o pão. Assim ganhava o pão. Ó, o caixeiro viajante, os compositores Bruno, Elmo, né? Lá em Copacabana, ó. Assim se canta alemão no Brasil. Copacabana, 1970. Desculpa. Você sabe quem eram os caixeiros viajantes? Faça uma pesquisa para descobrir, depois anote o que encontrou. Então, vocês vão pesquisar. Caixeiros viajantes. 2. Na letra da música, há algumas palavras que talvez você desconheça. Circule-as e procure o seu significado em um dicionário. Escreva as palavras e seus significados abaixo e compartilhe com os colegas da classe. Então, vocês vão circular aí, né, como está pedindo, algumas palavras que vocês não sabem os significados e procurar no dicionário. Quem não tem um dicionário, vai pelo dicionário online, né, no Google. Tá bom, crianças? É um assunto bem interessante, um assunto bem legal, né? A Pro vai passar junto no grupo a pesquisa, tá? Da página 24, que é para fazer o cartaz. E depois a pesquisa da página 25. Eu passo no Acadesc, vou passar no grupo. E eu vou passar também para vocês, tá? Lembrando de todas as pesquisas que foram pedidas a semana passada. Então, eu vou sempre passar de uma semana para outra no grupo de vocês mesmos, alunos, tá? Para vocês lembrarem que vocês já são grandinhos, já devem ter a responsabilidade, né? E de fazer, não precisa. Nem tudo eu preciso de um adulto do meu lado, nem tudo eu preciso chamar minha mãe que está trabalhando em home office, meu pai, minha irmã que está fazendo a faculdade, né? Então, assim, vocês são muito espertos, muito ágeis, têm facilidade com a internet, então muitas coisas vocês conseguem consultar. Então, a Pro vai trazer agora a responsabilidade um pouco maior para vocês, tá?
Porque assim, não acho justo a mãe ter que ficar preocupada com o trabalho que o filho tem que fazer. Não, vocês não são pequenininhos, né? Vocês já estão grandinhos, então a responsabilidade é de vocês. Eu vou passar também lembrando vocês. É cobrando pro? Sim, cobrando, mas é uma forma de lembrar vocês da responsabilidade das atividades que vocês têm para fazer, tá bom, meus amores? Então, ó, beijo, até as 2 horas. Hoje nós vamos fazer a correção de matemática, tá? Boa aula para vocês. Amo vocês. Até mais.